Ok, temos um planejamento. Agora a gente precisa partir para a execução, depois para a programação. Então, eu vou te mostrar como planejar uma segmentação de conteúdo usando um arquivo do Canva. Perceba que aqui o meu tem muita coisa, bastante coisa, inclusive, muito conteúdo já criado, muitas postagens já criadas, inclusive materiais. Mas aqui eu quero mostrar para você uma das formas de você criar conteúdo, na verdade duas, que é utilizando memes ou outros tipos de chamadas mais criativas, conhecidas também como compartilháveis ou virais. Então, olha só, falando um pouquinho sobre vendas, tem esse daqui, que eu montei justamente para uma campanha para falar sobre o não sei vender ou não gosto de vender, que é isso aqui, ó. Mas eu não gosto de vender. Mas eu não gosto de vender, que esse é um meme que ficou muito famoso, que é justamente pela cara do guri ali, que ele faz a careta e fala como se fosse tudo em mimimi. Então, justamente com a pegada do mimimi, dá para você fazer algumas brincadeiras aí com as afirmações que o teu cliente faz. Então, é muito importante você usar a linguagem que o teu cliente comunica, que o teu cliente usa para se comunicar. Mas aqui em especial, uma das coisas que eu vou falar, inclusive, que acabou se tornando muito importante depois das mudanças do algoritmo do Instagram, é sim, infelizmente, é o feed bonitinho, é o feed organizado. Sim, eu vou precisar falar sobre isso. Mas vamos lá. Partindo aqui do Canva, ó, outro compartilhável é assim. Esse daqui foi gerado um conteúdo para falar sobre call to action. Somente um amigo verdadeiro tem coragem de pedir algo para você. E embaixo desse tipo de conteúdo, uma chamada, compartilha essa ideia, o teu perfil. Então aqui o meu tá ideias do Felipe, mas ó, somente um amigo verdadeiro tem coragem de pedir algo para você. Então é uma chamada mais emocional, mas ela é neutra, ela é compartilhável, ela não é direcionada só ao meu conteúdo. Um dos erros muito graves que as pessoas cometem com relação a conteúdo é criar conteúdo segmentado para elas mesmas. É como se não pudesse, se não fosse para que as outras pessoas compartilhassem. Isso é ruim, de certa forma. Você precisa criar conteúdo que seja compartilhável, que as outras pessoas queiram compartilhar. E muitas vezes as pessoas não querem compartilhar a tua foto. Muitas vezes as pessoas não querem compartilhar alguma coisa que só seja sobre o teu nicho de negócio. Então você precisa criar conteúdo que seja com relação ao nicho delas. Existem duas pontas de conteúdo, um que você usa para mostrar e outro que a pessoa usa para compartilhar. E esse conteúdo compartilhável é esse tipo aqui. Você pode usar a essência do teu conteúdo, na verdade, está no texto. Então, a imagem você precisa usar para que as pessoas queiram compartilhar o teu texto, entendeu? Então, o teu texto pode ser neutro, a tua foto, a tua imagem pode ser neutra, que seja provocativa. Então, por isso que a gente parte de humor, parte de ideias de motivacional, ideias sobre religião, até pega muito bem, mas elas são compartilháveis. Ela não pode ser só direcionada para você. Ela precisa se direcionar às pessoas, ela precisa conectar com o teu público. Voltando para planejamento, eu cliquei no mudo aqui sem querer. A gente vai abrir do zero, do absoluto zero, uma segmentação de postagens e vai criar o que a gente chama de layout de postagens. Então aqui eu tenho vários, um deles é aqui do meu vídeo aqui. Aqui tem um vídeo nessa postagem. O bom do Canva do celular é que você pode usar vídeos. Então aqui esse arquivo vai corromper, mas ele tem um layout, tá? Eu só queria mostrar um pouquinho do layout dele. Ele vai corromper o arquivo na hora que eu abrir, porque o vídeo não foi feito o upload do vídeo. Então ele vai corromper na hora que ele terminar de abrir. Então vamos lá. Criar do zero. Post para Instagram. O post para Instagram, ele tem dimensionamento de 1080 por 1080, então ele cabe para qualquer um, tá? Ele cabe para qualquer tipo de postagem, seja para Instagram, seja para Facebook, seja para LinkedIn, seja para WhatsApp. Ele cabe muito bem. Os outros formatos, eles cabem, mas eles acabam cortando, ou pode ser até que eles fiquem meio pixelados, como eu já falei em outras aulas. Então, ó, estou com a minha pasta em branco, com a minha página em branco aqui.
Eu preciso criar alguma coisa que conecte com o público e que seja rápido de eu criar ou reproduzir ou criar alguma coisa em cima disso e que mantenha um padrão. As cores da minha marca. As cores que eu costumo usar são vermelho e laranjado. Então eu vou continuar usando essas cores aqui para mim criar esse layout. Eu vou clicar no fundo. Você pode fazer isso sim pelo celular, tá? Fica bem à vontade. Eu vou fazer pelo computador só pela didática. Ó, fiz um fundo vermelho. Eu vou atrás de recursos. Eu vou colocar aqui shapes. Formas. Talvez ele encontrou mais ideias. Então aqui eu vou criar um layout. Você pode também abrir um layout pronto, tá? Fica a teu critério, não precisa criar nada do zero. Eu não estou falando sobre conceito aqui ainda, porque eu vou fazer uma aula só para tratar sobre conceito, tá? Mas esse conceito eu já tinha utilizado antes, eu só perdi o layout dele. Mas a ideia é fazer um design mais enxuto e para que ele se torne um compartilhável, digamos assim. Então aqui eu vou atrás de um square. Ou não. Deixar só assim. Então, ó, primeiro formato de compartilhável é citação de livros. Então, eu vou literalmente achar uma citação. Citação. Eu posso ir atrás de citação que sejam com relação ao meu nicho de negócio. Então, eu posso colocar aqui como citação Kotler, que é um dos principais gurus de marketing. E eu posso usar uma frase dele para mim usar no meu conteúdo. Ó. A coisa mais importante é prever onde os clientes vão e parar na frente deles. Bacana essa citação. Eu vou lá no meu design de novo. A coisa mais importante. Isso. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Não tem dúvida. Vou mudar o alinhamento e vou mudar a fonte. Com o tempo você vai aprendendo o nome das melhores fontes que você usa. Aqui eu já conheço algumas, eu quero só ver como é que funciona essa daqui. Se ela está boa. Algumas fontes elas não têm as letras com acento, elas podem corromper na hora que você seleciona, elas podem distorcer. Então você precisa fazer um teste primeiro. Ó, essa aqui ficou legal. Só que ó, ela não tem o E com acento.
Ó, e também não tem o A, então ela está sem os acentos. Então eu vou procurar outra fonte. Eu preciso de uma fonte que tenha os acentos para o meu texto não ficar estranho. Toma muito cuidado com isso, porque isso acaba mostrando a tua capacidade de criação, até porque você está criando conteúdo para você mesmo, e ele precisa pelo menos parecer que é profissional. E uma das formas de fazer isso é você mostrar que você escolheu a fonte certa. Então, a Gordon é uma fonte paga, é uma fonte premium, apesar de não estar aparecendo com a coroinha aqui. Ó, de novo, uma fonte que não tem os acentos. Eu posso partir para algo mais escrito à mão. Ó, ele até combinou com a cor. Eu tenho que tomar cuidado para ver se ele não vai ficar muito difícil de ler. Então, algumas fontes você precisa aumentar bem para você ver se vai ser fácil de ler ou não. Ó, perceba que o Canva no computador, no celular ele tem, só que ele tem só as linhas as linhas de centro. No computador ele tem mais linhas de guia. Ele tem a linha do limite da base aqui, a linha central de centralização, a linha de centralização das imagens que estão em volta. Então ele centraliza com qualquer coisa que tenha sobre as linhas do limite daquela camada que você acabou de colocar. Mas ó, aí para você não ficar preso a essas linhas de guia, você precisa segurar Ctrl no computador, que daí você consegue posicionar. No celular não tem Ctrl, é bem difícil de colocar. Tem uma outra forma que você faz, eu já mostrei para vocês, que é quando você aumenta e movimenta o recurso usando o zoom, usando o amplificar da ferramenta que você está usando. Que aí você consegue colocar exatamente onde você quer. Ó. A coisa mais importante é descobrir para onde os clientes vão e parar na frente deles. A parte bacana desse texto em específico é que eu posso usar ele para falar sobre leads. E ele vira um compartilhável. Então, olha só, aqui daí eu vou pegar mais um texto. Vou ver o nome bem certinho do Kotler. Philip Kotler. Kotler. Colocar aqui no cantinho. E eu posso deixar simplesmente assim, o mais enxuto possível, o mais simples possível, para que as pessoas consigam se concentrar no mais importante, o conteúdo. Então, aqui eu não estou falando sobre texto ainda, eu estou falando só sobre a imagem, justamente pelo seguinte. Como aqui a ideia é criar uma segmentação de imagem, como eu já mostrei anteriormente, mas aqui eu quero entrar com mais detalhes, aqui esse conteúdo eu posso, por exemplo, falar sobre leads. Então, aqui eu vou colocar nas anotações conteúdo para falar sobre leads. Planejamento mestre janeiro. Então, ó, deixei bem claro do porquê que esse conteúdo está com essa citação desse autor. Tá? Como eu quero seguir o mesmo conceito aqui, o balãozinho aqui no canto e esse ponteirinho aqui embaixo, eu vou dar um copiar. Só que aqui, nesse caso, eu quero fazer mais uma coisa que eu vou te mostrar agora, que é extremamente importante de fazer. Vou selecionar. Vou agrupar os dois, assim eu consigo mexer tudo ao mesmo tempo sem perder. Eu vou virar aqui.
Aqui vou selecionar os dois também, vou agrupar e vou jogar lá para baixo. Já usei a citação. E agora vou partir para uma outra estrutura usando foto. Segundo o conteúdo que eu tinha lá, era de meme, certo? Eu posso pegar um meme. Então eu vou lá no Google. Memes do momento. Eu vou escolher algum que faça sentido. Ah, não lembro o que é que eu quero fazer. Então eu volto aqui, entro no post do Facebook lá, vou entrar aqui o post do o que são leads. E por que você deve se preocupar isso? Como criar a lista de contatos do zero. 3 boas razões para você construir a própria lista de contatos. Então eu posso usar esse aqui. 3 boas razões. Vou pegar um meme. Meme desafio da baleia azul. Não vou pegar o meme da Betina, não. Eu vou pegar outro. Tem o Chapolin Sincero. Então, aqui tem o do Chapolin. Eu vou pegar o do Chapolin. Copiar a imagem. Vou lá no Canva. Dou um Ctrl V. Vamos trabalhar com esse meme. Vamos fazer um recorte bem estruturadinho. Vamos aumentar esse meme para que ele fique e vamos jogar ele lá para trás. Ok, ele ficou aqui num jeito bacana. Eu só acho que eu vou ter que diminuir para que eu possa colocar o texto em cima e embaixo, do jeito que eu quero. E agora eu vou criar texto. Me falam sobre lista de contato. Aí, o legal de você usar meme é que você precisa ir atrás da lógica do meme. Você precisa entender o porquê que ele existe, como que ele é muito utilizado. Então, o japonês sincero, a ideia do japonês sincero é dar aquelas tiradas de choque de realidade, digamos assim. Então, aqui eu vou fazer exatamente isso. Ó, me falam sobre lista de contato. Então, aqui a ideia é dar um choque de realidade. Então, me falam sobre lista de contato. Eu vou achar uma fonte um pouquinho mais forte e mais grossa. Então eu vou usar, vamos ver se a Bebas vai ficar legal. Tem a Atma. Atma Bold é bem boa, bem bacana. E ela é uma fonte divertida, então vamos ver como é que ela vai ficar aqui. Me falam sobre a lista de contato.
como se eu quisesse uma namorada. Vou dar uma quebrada aqui, vamos colocar aqui o texto. Vamos fazer uma sombra para ele aparecer mais. Como se eu quisesse uma namorada, não ficou tão bom assim, então eu vou redistribuir a imagem. Vai ficar só no vermelho, como se eu quisesse uma namorada. Como você pegou um meme que já existe, mas é você que está criando esse conteúdo, é super importante, super relevante você colocar a sua assinatura em tudo, inclusive aqui. Aqui não tem, então aqui eu vou colocar a minha assinatura. Vou pegar aqui a fonte que eu sempre utilizo. Então, eu vou colocar a assinatura, ok, em branco, e eu vou colocar aqui no cantinho. Por quê? Se a pessoa compartilhar, o meu nome vai junto com a imagem, tá? Então, o compartilhar é justamente para você levar a tua imagem mais longe, você levar a tua marca para mais longe. Ah, tô com um meme aqui. Eu criei essa nova frase, eu criei a estrutura aqui em volta. Então, eu posso me apoderar, digamos assim, disso daqui. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar a minha assinatura mais uma vez. Só que eu vou colocar no lugar mais estratégico para ninguém poder, de repente, apagar. Eu posso colocar aqui ou até mesmo na imagem aqui. E aqui, ainda, eu vou colocar mais uma coisa. Que é o que a gente chama de Call to Action. O que é o Call to Action? É uma chamada, um pedido que você faz para as pessoas interagirem. Você precisa, sim, pedir para as pessoas, porque elas muitas vezes não sabem o que fazer no teu perfil. Elas não sabem o que fazer na tua página, elas não sabem como interagir com você. Você fez, de certa forma, você fez algumas coisas por elas. Por exemplo, fiz esse post aqui, as pessoas riram. Só pelo fato delas terem achado graça no que você fez, elas já se sentem gratas a você. Você tirou elas um pouco da realidade delas, fez elas se divertirem ou ofereceu alguma coisa bacana para elas estarem fazendo. Então, sim, faz todo sentido você pedir alguma coisa. E você pode pedir direto ou indiretamente. Você pode escrever no texto, salve, compartilhe, comente, curta, ou você pode só apontar para onde a pessoa deve clicar. Tá? Então, no caso aqui, eu deixei um triângulo invertido apontando para o salvar do Instagram. Tá? Então, o salvar do Instagram ele fica aqui, como eu vou postar no Instagram, ele precisa estar ali para as pessoas entenderem. Se, por exemplo, eu pegar essa mesma foto e colocar no Facebook, eu vou reduzir o texto e vou pedir para curtir, mas no texto. Não vou colocar na imagem, para mim não precisar criar uma nova imagem. Você pode criar, não tem nada demais. Mas para mim não criar uma nova imagem, eu vou deixar desse formato aqui. Então, ó, citação,
meme, mais uma vez. Vou pegar essa primeira aqui que está mais limpa. Vou jogar essa aqui para baixo. E ó, voltei para o mesmo conceito. Já tenho minha assinatura, já tenho o texto, já tenho as imagens. Vamos lá mais uma vez. Vamos excluir esse, vamos excluir esse, vamos excluir esse. Como a ideia é manter um padrão conceitual e estético, eu vou agrupar esse. Eu vou modificar aqui. E mais uma vez. Vou agrupar esse, vou diminuir e vou jogar lá para o outro ladinho. Vamos virar porque eu quero que apareça a sombra. Ó, lembrando, eu preciso dar uma olhada no meu planejamento lá para saber o que eu estou fazendo. Então, ó, esse post do como eu posso colocar no do Chapolin aqui. Ó. Então, ó, eu vou em anotação, conteúdo para falar sobre leads. Deixar mais específico, post e o que, salvo. E daí eu coloco mais um aqui, conteúdo para falar sobre leads, planejamento mestre janeiro, post de como. Por quê? Isso aqui precisa ser um guia. Eu preciso ter bem claro que na hora que eu salvar, eu vou poder entrar no meu Trello aqui, no meu Canva, e vou poder olhar, essa imagem aqui eu vou postar com esse texto, essa imagem eu vou postar com aquele texto. Eu vou usando, vou moldando nesse formato. Ó. Então, ó, fiz 2 memes. Aqui eu posso criar um conteúdo completamente fora de contexto. Eu posso criar alguma coisa que conecte um pouquinho mais com as pessoas, mas que não traga um conteúdo tão denso. Então, eu posso ir atrás, por exemplo, de algumas ideias. Uma delas que gera uma interação um pouco interessante, um pouquinho diferente do que é o habitual, é fazer o seguinte. É usar o motivacional para dispersão. Eu vou pegar aqui, círculo. Eu vou pegar um círculo um pouquinho diferente. Vou pegar esse círculo aqui, que ele é mais rabiscadão. Deixar ele bem grandão. Vou deixar ele preto. Deixei ele preto. Não vou fazer mais nada nele, só vou colocar um texto. Eu acho que eu vou pegar o mesmo texto aqui em cima para seguir o mesmo padrão. E zoom para ver milionário. Vou pegar esse triângulozinho aqui. Colocar aqui. Para a pessoa saber onde dar o zoom. E olha só, qual que é a ideia? Uma tela preta, ela fica espelhada no celular. Então, a pessoa vai entrar no Instagram, vai dar zoom ali e ela vai enxergar ela mesma. Isso é muito divertido, as pessoas acabam compartilhando e curtindo. Sem contar que quando a pessoa está tentando dar o zoom, ela acaba clicando 2 vezes, então ela dá o like. Tá? Então, qual que é a ideia desse tipo de conteúdo? É você dispersar. É você parar de falar, é você parar de tentar vender. Você cria um conteúdo dinâmico, um conteúdo divertido,
e que não faz com que as pessoas achem assim, não, ele só está tentando me vender. Então não é essa a ideia, então por isso você faz esse tipo de conteúdo. Aí você dá uma dispersada. Aí aqui, mais uma vez, volto no primeiro, que está mais básico, que está mais simples, jogo ele lá no final. Depois de tudo, perceba que aqui eu já criei 3 posts até agora. Vou chegar aqui, vou excluir esse texto, vou excluir isso, vou excluir isso, vou excluir a citação, vou deixar o meu nomezinho aqui embaixo. E agora a gente vai fazer o que eu já deveria ter feito conforme o meu planejamento, que é a curadoria de conteúdo. O que eu vou fazer? Como eu estou falando sobre leads e como um dos meus trabalhos é falar sobre Instagram, eu preciso encontrar informações de gráficos, porque isso gera autoridade para mim. Então, dentro do teu planejamento, precisa ter também uma pesquisa mais aprofundada com relação a informações. Tá? Então, por exemplo, eu quero falar sobre leads, eu quero falar sobre marketing no Instagram, eu vou atrás de uma informação assim, número de usuários do Instagram. 110 milhões de usuários ativos, tá? Então, com 66 milhões de perfis, o Brasil é o segundo país que mais usa o Instagram no mundo, atrás dos Estados Unidos, que tem 110 milhões. Tá, informação bacana. Número de usuários do WhatsApp no mundo. Facebook chega a 127 milhões. Com isso, a rede social supera o WhatsApp da própria empresa. O aplicativo mensagem tem 120 milhões de usuários ativos no Brasil. Então, olha só, eu tenho 2 informações importantes. Eu tenho 66 milhões de usuários no Instagram e tenho 120 milhões de usuários no WhatsApp. Então, essas informações eu vou colocar aqui, tá? Eu vou usar isso como informação para gerar autoridade. Eu vou pegar aqui, vou entrar, vou deixar esse fundo um pouquinho mais claro, mais opaco aqui, ó, sem perder muito o conceito. Aqui essa cor não ficou tão legal. Vou voltar para o escuro. Eu vou atrás de um square, um quadro. Como informação, eu preciso que ele apareça bem. Eu vou pegar esse aqui. Vou posicionar ele lá para trás. Atrás de tudo. Ó, ficou legal. E agora, eu vou deixar um quadro um pouquinho diferente. Vou pintar esse aqui com a cor do fundo. Vou jogar aí para trás. Ok? Com um quadrinho diferente, ele deu um efeito legal aqui. E agora eu vou atrás do Instagram. E do WhatsApp. Vou pegar o símbolozinho na íntegra. O WhatsApp eu quero o símbolozinho redondo dele. Vamos pegar o quadrado. Já que ele está demorando, vamos pegar o quadradinho. Eu posiciono. No computador ele é um pouquinho mais fácil você deixar do mesmo tamanho um do outro. No celular ele é um pouquinho mais chatinho. Aqui eu vou deixar person. Aqui eu vou pegar uma pessoinha. Vou tentar encontrar uma
gratuita. Dá uma paga. Vou pegar esse aqui. Vamos ver se eu consigo trocar a cor dele para ele ficar condizente com o resto da minha estrutura, para ele não ficar tão fora do conceito. E essa daqui, além de tudo, ela está meio borrada se você usar ela muito grande. Ó. Ok, ó, não me liberou filtro, não me liberou nada. Só me liberou para cortar e girar. Então eu não vou fazer isso, vou colocar só agora um texto um pouquinho mais sério. Os outros textos que eu estava usando, eles estavam mais um conceito divertido. Então esse aqui eu quero usar um conceito mais sério. Eu vou entrar aqui em texto, vou colocar usuários ativos. Ele está com Arimo, não quero Arimo, vamos colocar esse texto preto. Opa, agora me liberou a cor. Vamos deixar ele vermelho, igual no fundo, para destacar. Usuários ativos. E agora eu quero achar uma fonte que seja grossa e grande. Uma fonte que seja séria. Ó, tem o Bebas. Vamos ver como é que fica o Bebas. Usuários ativos. Usuários ativos nas redes sociais, ok. Tá. E aqui agora, vamos posicionar um pouquinho mais para baixo. A imagem também. Então eu tenho 66 milhões. E aqui eu vou usar também uma fonte mais grossa. Vamos ver como é que fica. E aqui 120 milhões. Então, ó, fazendo um comparativo entre os dois, daí eu tenho, embaixo eu tenho uma riqueza gigante que eu posso utilizar em texto. E aqui, inclusive, uma das partes bacanas de você fazer é fazer uma segunda página pedindo para a pessoa comentar, curtir e compartilhar. Ou comentar, curtir e salvar. Deixar uma página salva padrão para você criar essas artes e só colocar ela do outro lado, na outra ponta ali e fazer os posts, tá? Conseguiu entender tudo isso? Eu sei que é bastante informação. A gente criou 4 artes, 4 informações, com 4 modelos de postagens completamente diferentes uma da outra, mas que tem alto nível de engajamento. Se você seguir essas estruturas e mais as estruturas que eu vou passar no próximo módulo falando sobre redes sociais especificamente, você vai conseguir ter engajamento e vendas, que é o mais importante de tudo no final das contas.